Em Jesus. Salve o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus Deus. que tudo pode. Glória a Deus. Graças a Deus. Derrama, Senhor, meu Deus, o seu glória. Já é tarde, madrugada, e você aí não consegue nem dormir. Você ora, não tem jeito. Você diz que tudo está chegando ao fim. Você chora todo dia sem parar. Você diz que não consegue aguentar. É tão grande a aflição. Quando o mundo fecha as portas pra você, Jesus vem te socorrer, te tirar da solidão. Não é preciso chorar, não é preciso sofrer. Se o Senhor te escolheu, Ele vai te atender. Não é preciso chorar, não é preciso sofrer. Jesus está contigo, todo mal irá sair. Você chora todo dia sem parar. Você diz que não consegue aguentar. É tão grande a aflição. Oh, Deus maravilhoso. Quando o mundo fecha as portas pra você, Jesus vem te socorrer, Aleluia! te tirar da solidão. Não é preciso chorar, não é preciso sofrer. Se o Senhor te escolheu, Ele vai te atender. Não é preciso chorar, não é preciso sofrer. Se Jesus está contigo, todo mal irá sair. Não é preciso chorar, não é preciso sofrer. Se o Senhor te escolheu, Ele vai te atender. Não é preciso chorar, não é preciso sofrer. Se Jesus está contigo, todo mal irá sair. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus tremendo. Aleluia. Glória, 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 glória. Quem ousou dizer na terra que seria seu final? Eita, Só espere para ver o que eu vou lhe contar. Por 1 milhão de vezes eu ouvi dizer: quem sofre uma queda nunca vai se erguer. O que entra no fogo pode se queimar. Quem dorme com leão não sobreviverá. Não, 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 não.
digno de todo louvor. Jesus é tremendo, aleluias a Deus. Irmão Adilson está com a oportunidade em nome de Jesus, amém? Vamos dar mais uma salva de palmas para Jesus, irmão, amém? Glórias a Deus. Aleluia, né, irmão? Cumprimenta a amada igreja que apareceu do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. É motivo de alegria, né, irmão, estar aqui, né? Já há muito tempo já era poder vir daqui, né, a esse local de adoração. Mas eu aprendo com a palavra de Deus que há um tempo para todas as coisas. Glória a Deus. Às vezes nós queremos fazer de uma maneira, mas Deus quer de outra. Às vezes nós programamos algo, mas quem confirma é o Senhor. Verdade. Né? O irmão já tem me convidado há um bom tempo, né? Até vim, né? Mas quando eu cheguei no ponto perto de casa, né? Não consegui pegar a condução, voltei para casa, cheguei aqui, né? Falei para ele, né? Mas também não me convidou mais, né? E quando foi hoje, ela me tocando, né? Na vigília, e Deus despertou meu coração, irmão. Irmão, falar para você, viu? Quando você está em um propósito, a confirmação de Deus está quando Ele alegra o teu coração. O teu coração se alegrou naquilo ali, com certeza a confirmação de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então Deus se alegrou no meu coração, né? Eu fui na hora que minha esposa estava com amor. Vai em casa, chega em casa, você vai, leva a minha chave do carro, né? Porque eu vou pegar o carro na vigília hoje, né? Ela não queria que eu viesse. Ah, você vai me deixar sozinho, amor? Eu vou porque Deus está me chamando. Deus está mandando. Aleluia, Deus. Quando Deus manda, irmão, ninguém pode pedir, aleluia, porque é Deus chamando, tem um impedimento lá quando Deus quer operar. Se Deus quer operar na tua vida, não adianta o inimigo querer contrariar a vontade de Deus, Aleluia. porque Ele é fiel. Aleluia, né? Como o diácono Dorival está sempre convidando para a vigília, pastor, né? Está sempre convidando. Eu até agora não fui, por quê, irmão? Né? Porque até agora Deus despertou meu coração. Quando Deus despertar, com certeza eu estarei lá, do jeito que eu estou aqui hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim mesmo. Aleluia, né? Não adianta você, irmão, fazer algo hoje só para agradar alguém. Não, né? Faça para agradar a Deus, porque com certeza a vitória é grande. Glória a Deus. E eu creio que logo logo eu estarei ali dando glória, aleluia. Pode Deus preparar. Aleluia, Deus. Eu sou dessa maneira, irmão. É assim que eu sou. Não quero tomar muito tempo, mas eu quero deixar uma palavra aqui, irmão. Em Malaquias, né? Deixa eu me achar aqui. Graças a Deus por isso. Eu deixei meu carro ali embaixo, meu irmão. Aleluia. Né? Tá aqui embaixo, a gente fica meio preocupado, porque quando Deus dá algo para nós, nós temos que zerar, irmão. Nós faz nossa parte e o Senhor faz a dele. Se nós não zerar por aquilo que Deus dá para nós, naquele grande dia Deus vai cobrar. Porque tudo que nós temos foi dado por Deus e nós temos que zerar. Glória a Deus. É, porque nós não somos dono, nós somos administrador das coisas de Deus. E tudo que nós temos é de Deus. Jesus falou: o homem não recebe nada se não for dado por Deus. Então, tudo é de Deus. Aleluia. Malaquias, irmão, Malaquias capítulo 4. Malaquias 4. Malaquias 4. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Malaquias 4, capítulo 1 a seguir. Tá bem? Vamos ler aqui. Apenas 2 versículos. Fala assim: ó. Porque eis que aquele dia vem, ardendo fornalha, né? Oh, glória. Como forno, também está como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir, as obras diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Glórias a Deus. Versículo 2: Mas para vós que teme ao meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará
debaixo das suas asas, né? Saireis e crescereis como os bezerros dos cevadouros. Glória a Deus. Então, irmão, para você sair, prosperar, crescer, quando fala, irmão, prosperar, aqui está se falando da prosperidade material, está se falando prosperar para a vida eterna, prosperar espiritualmente. Glória a Deus. Sairá e prosperará, né? Vós que tem ao meu nome, Aleluia. aleluia, né? É preciso, irmão, para vencer, é necessário temer o nome do Senhor. Jesus ali, né, falando, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, né, e comer esse pão nunca mais teria fome, e que me merecer nunca mais teria sede, né? E ele ali fala as suas coisas, aí vem o seu discípulo, fala assim, dura essa palavra, quem o ouvirá? Tem pessoas que não suportam, pastor, ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas que falam que a palavra de Deus é dura, que palavra dura é essa, né? Mas o Senhor chega para os seus idosos e fala assim, e vós? Queres também? A minha palavra é dura? Você não quer aceitar? Queres ir? Ele fala, Senhor, para onde iremos? Glória a Deus. Que só o Senhor tem palavra de vida eterna. Irmão, toda a palavra de Deus, ela edifica, ela alegra, ela faz crescer. Aleluia. Ela faz prosperar. Ela faz brotar. Ela é boa e eficaz, né, para renegrir, para ensinar, e é mais penetrante que uma espada do agudo. Quando ela fala perto ali da alma da medula, alma, irmão, quer falar o quê? Né? Atravessar a alma é atravessar para o futuro. Ela revela o presente e o futuro. O presente em que você está andando, e o futuro ela te alerta para quando você de repente se pegar alguma coisa. Espera aí, o Senhor me alertou. Está acontecendo hoje, o Senhor está me alertando. Eu preciso vigiar para não errar. Então ela revela o presente, o qual você está vivendo hoje, e o futuro te alerta, que é para quando acontecer. Ele falou, ó, esse que vos aviso muito, que é para quando acontecer, não entristecer o vosso coração. Então Jesus avisa o que vai acontecer no futuro. E quando a parte da você vai lembrar, Jesus me alertou, eu tenho que fugir, eu tenho que deixar, né? Eu tenho que fazer exatamente como manda-me o Senhor. Amém? Amém. Então salvação eu trago debaixo da minha asa para aqueles que temem ao meu nome. Amém? Deus abençoe Glória a os Deus. irmãos do Jesus.